Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Para a nossa reflexão de hoje, eu vou ler uma historinha. Um rato, olhando pelo buraco na parede, vê o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. Pensou logo no tipo de comida que haveria ali. Ao descobrir que era ratoeira, ficou aterrorizado. Correu ao pátio da fazenda, advertindo a todos: "A ratoeira na casa, a ratoeira na casa!" A galinha: "Desculpe-me, senhor rato, eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudique em nada, não me incomoda." O rato foi até o porco: "A ratoeira na casa, a ratoeira na casa." "Desculpe-me, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer a não ser orar. Fique tranquilo, que o senhor será lembrado nas minhas orações." O rato dirigiu-se à vaca. "E a ratoeira na casa? O quê? Ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não." Então o rato voltou para casa abatido para encarar a ratoeira. Naquela noite ouviu-se um barulho, como o da ratoeira pegando sua vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pego. No escuro, ela não percebeu que a ratoeira havia pego a cauda de uma cobra venenosa. E a cobra picou a mulher. O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. Ela voltou com febre. Todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor que uma canja de galinha. O fazendeiro pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal. Como a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos foram visitá-los. Para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. A mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral. O fazendeiro então sacrificou a vaca para alimentar todo aquele povo. Moral dessa história: na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre que quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre risco. O problema de um irmão é problema de todos. Essa fábula foi para a gente ver que nesse momento, além de nós estarmos preocupados com os nossos problemas, nós também temos que nos preocupar com o problema dos nossos queridos que estão lá fora, dos nossos irmãos perante Deus que não têm o que comer, e procurarmos ajudá-los. Então vamos assim, fechando os nossos olhos, refletindo nessa mensagem de agora e pedindo a Deus que possa orientar, que possa ajudar em conforto a todos aqueles que nesse momento estão precisando. Vamos nos ligando com o mentor de cada um de nós, nos ligando com o mentor da Casa SEMI, com o mentor da nossa turma, da 71 Escola de Aprendizes do Evangelho. E vamos assim nos ligando com as fraternidades do espaço, dizendo: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, fortalecidos, amparados por toda essa espiritualidade, vamos pedindo a Jesus, o nosso Mestre, que nos envolva,
a Maria, sua mãe, e a Deus, o nosso Pai, pedindo a Ele por tudo e por todos, que possamos estar melhores quando sairmos dessa pandemia. E pedindo a Deus, o nosso Pai, vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos devem. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal. E assim, tranquilos e serenos, vamos vendo e ouvindo a nossa aula de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pai celeste, fonte eterna de bondade, auxilia no Senhor a conquistar a verdade, abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos força para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Olá, irmãos e irmãs da Escola de Aprendiz do Evangelho 71, do Centro Espírita Mansão da Esperança, SEMI. Um abraço aí a Fátima, ao Adão, ao Márcio, a Luana, ao César e a Patrícia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente, podendo contribuir com essa escola. E hoje eu venho trazer para vocês aqui um tema relacionado à medicina psicossomática. Todos aqueles que quiserem se aprofundar, né, nós temos o tema tratado aqui no nosso já conhecido Iniciação Espírita. Temos também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, trata também sobre esse tema. Aqueles que já estiverem no curso de médiuns, o passe e radiações também contribui bastante para o entendimento dessa aula e dos temas que aqui serão abordados. Bem, não sou médico, sou, como vocês sabem, um curioso no tema, e aqui eu trago a pesquisa que eu fiz embasada nesses livros que eu mencionei, e também leituras complementares em pesquisas que eu efetuei, mas qualquer
crítica e sugestão, ficamos abertos aí para complementar e ampliar ainda mais o entendimento desse tema. Então, vamos começar com uma frase que eu gosto quando a gente fala sobre esse tema, que é mens sana in corpore sano. Não há corpo sadio se está com a mente daquele corpo doente, enferma. A mente domina o nosso corpo. A mente, ela tem a capacidade imensa de produzir os efeitos, tanto positivos quanto negativos. Depende de cada um de nós, depende daquilo que realmente nós buscamos na nossa caminhada. E medicina psicossomática é a junção de psico, que tem tudo a ver com, é o radical psique, do grego, que está diretamente relacionado à alma, e a soma, que é também o radical grego, que está relacionado ao corpo. Quando nós falamos de psicossomática, é a interação da alma e do corpo, é entender o indivíduo não como aquele corpo que ele habita, mas sim como o espírito, é a visão transcendental daquela existência, daquele sujeito, daquele indivíduo. Então é uma visão total, é a integração de todas essas dimensões interagindo a mente e o corpo do indivíduo, trazendo uma abordagem única. Ou seja, é quando nós trazemos todas as ciências sociais, ciências médicas, ciências humanas, para uma observação do efeito que é a doença. Quando nós começamos a observar o efeito e não tratá-lo, mas observar o efeito e buscar o seu nascedouro, a sua origem, a sua causa, nós começamos a tratar o indivíduo pelo indivíduo. A doença já não vai ser uma coisa genérica, ou seja, se ele tem dor de estômago, receite para ele omeprazol. Não, às vezes ele tem dor de estômago porque tem um efeito emocional por trás daquilo ou qualquer outra coisa. Então a doença deixa de ser alguma coisa genérica, generalizada, com um protocolo a ser adotado e passa a ter uma visão individualizada da doença. Tratamento por tratamento. É abordagem clínica, é abordagem social, é abordagem psicológica, todas, incluindo até mesmo uma preocupação que todos nós individualmente temos que ter, que é com a nutrição. E essa é a visão espírita da doença, é buscar a causa, sempre a causa. E essa causa pode não estar nesse corpo. Essa causa pode vir de vidas passadas, de invigilâncias que promovemos em vidas anteriores. E aí nós chegamos no momento de estudarmos a doença. Quais são os tipos de doença? E aqui eu vou elencar 3 tipos de doença que nós podemos, 3 fenômenos, né? A origem da doença, aliás, que podem nos afligir. A primeiro tipo é a doença física. Depois nós temos as doenças espirituais e, por fim, aquelas que atraímos, ou as simbióticas. As doenças físicas são qualquer tipo de desarranjo físico que nós temos na busca em que o nosso corpo sempre produz, buscando a harmonia. Se alguma coisa o macula, ele tenta, através da dor, através de alguma manifestação, nos alertar para posteriormente buscar novamente a harmonia. Quando eu vou pegar um peso, dou uma travada, dou alguma coisa, uma vigilância de minha parte com esse templo, com esse corpo, produzo esse efeito, esse desarranjo, como alguma coisa que não está legal, que está estragada, meu corpo imediatamente tenta livrar-se daquilo, expurgando aquele tipo de desarranjo, de desarmonia, buscando novamente voltar à harmonia reinante em nosso corpo físico.
Depois, outro tipo de doença, além da física, é a espiritual. A espiritual está muito atrelada com a lei que todos nós conhecemos, que é a lei de causa e efeito. É a tentativa que o nosso corpo, que o nosso espírito tem de a todo momento, expurgar tudo aquilo que nós maculamos no nosso perispírito em vidas outroras. Então, na medida do entendimento do indivíduo, na medida em que nós podemos entender, compreender aquele expurgo, o nosso perispírito estará buscando eliminá-lo na próxima encarnação, no próximo corpo físico, na próxima oportunidade que ele tiver, desde que isso também não macule o animismo daquele espírito naquela encarnação. É a busca também pela harmonia. E aí nós entenderemos também a doença não como um flagelo, não como uma punição, mas como uma forma de expurgo, de eliminar, de limpar o nosso perispírito para que possamos alçar voos maiores na pátria espiritual. E por fim nós temos as atraídas ou simbióticas, são aquelas que nós nos ligamos através dos pensamentos constantes, de vibrações na mesma, intensidade e padrão. Ou são aquelas também em que sofremos obsessões. De forma bastante resumida, esses três tipos de doença resumem o que nós podemos entender por doença, a origem das doenças. E aí, nós temos uma passagem que Emmanuel nos fala e que vem explicar muito sobre a questão das doenças espirituais. Ele diz assim numa passagem: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano e o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Vejam bem a profundidade desta frase. As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. As chagas da alma, do nosso espírito, de mim como espírito caminhante, se manifestam no envoltório humano. O que é o envoltório humano? É esse corpo físico. Não é? Então, as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. E o corpo doente, que é esse envoltório humano, reflete o panorama interior do espírito enfermo. O espírito enfermo, ele refletirá no corpo, no envoltório em que estamos vestindo nesta encarnação, todas as suas vicissitudes, todos os seus problemas. Não vamos imaginar que o corpo adoece pelo corpo. Tudo há uma direta emanação de cada um de nós. Ainda no campo das doenças espirituais, nós temos que os pensamentos e sentimentos são grandes agentes em macular o nosso corpo físico. Sentimentos, emoções, desejos que estão aqui nesse grande liquidificador que é o nosso corpo físico, estão aqui atuando dentro de nós. E sentimentos, desejos e emoções qualificam o nosso pensamento. E ao qualificarem o nosso pensamento, estão também produzindo o campo energético que é a nossa aura. E que também refletirá, no passo seguinte, nas atrações que nós iremos fazer. Chegando, no caso, inclusive das doenças simbióticas, das obsessões, por exemplo. Mas ainda no campo das doenças espirituais, eu, através de pensamentos constantes, persistentes,
depressão, ansiedade, fobias, medos, todas essas coisas vão jogando dentro da nossa corrente sanguínea todas aquelas endorfinas, todas aquelas questões químicas que num dado momento são importantes para nos mantermos em alerta, nos mantermos ativos, mas que só de vez em quando, e ao mantermos sempre esse sentimento, sempre essas emoções de raiva, desejos de vingança, todas essas coisas vão mantendo na nossa corrente sanguínea essas drogas que de vez em quando são importantes no nosso corpo físico, mas que constantemente é igual água mole em pedra dura. Estão sempre lá tentando bater na célula, e de repente conseguem macular uma célula e ali tem início potencialmente a uma enfermidade. Então vamos vigiar sobretudo os nossos pensamentos que são qualificados pelos nossos desejos, pelas nossas emoções, por tudo que está aqui dentro de nós. Vamos vigiar, vamos adentrar no nosso deserto interior. Conheça-te a ti mesmo e passe desde o nascedouro a policiar-se, a vigiar-se. E aí começar então um processo que nós já conhecemos de reforma interior, iniciático e contínuo, de nos transformar, de nos mudar, alterar esses padrões, alterar essas vibrações e aí seguirmos mais confiantes, mais diligentes na nossa caminhada evolutiva. Tem um livro que eu gostaria de indicar para vocês, que é de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, que é o Ser Consciente. E ela nos fala nesse livro, um trecho que eu gostaria, entre tantas outras coisas, vou ressaltar um trecho que ela aborda aqui, que é o ser trinitário. O que é o ser trinitário que ela fala? É o espírito, o perispírito e o corpo. Ou seja, essa é a nossa estrutura. Nós temos o espírito, que é energia pura. O espírito por si só, ele não se manifesta, ele é energia pura. Por isso que ele necessita deste adensamento energético que nós chamamos de perispírito, que é a nossa manifestação espiritual. É o perispírito que se vincula ao corpo físico. Então, esse ser trinitário, que é o espírito, o perispírito e o corpo físico, não é? Conquista na visão, no ensinamento de Joana de Ângeles, bênçãos que incorporam o patrimônio evolutivo, moldando os futuros corpos de acordo com tais aquisições. É aquilo que eu falei anteriormente sobre a lei de causa e efeito. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Temos que nos alertar para isso. A vestimenta que eu estou hoje foi tecida por mim mesmo ontem. E é ela que está me vestindo hoje. Então não adianta eu reclamar desta vestimenta. Não adianta eu aqui julgar que não sou merecedor de bênçãos divinas porque tenho esse tipo de envoltório. Não. Eu sou herdeiro de mim mesmo nessa trajetória evolutiva, nessa caminhada evolutiva. Estejamos atentos a isso. A lei de causa e efeito, ela é majestosa, ela é linda, nos explicando isso tudo. E já nós sabemos, não é? Lei de causa e efeito a semeadura é facultativa, mas a colheita é obrigatória. Isso no campo universal. No campo científico, a terceira lei de Newton, irmãos e irmãs. Ação e reação. Estejamos alertas a isso daí. Ainda tem um enunciado muito bonito de Einstein. Vocês vão me permitir aqui, acabei não colocando na tela, para falar de acordo com o que ele fala, mas depois vocês podem pesquisar exatamente, que ele diz assim: a vida não se apieda, não lhe dá e não lhe empresta nada. Simplesmente, a vida te devolve tudo aquilo que você deu para ela. A vida não se apieda, não lhe empresta e não lhe dá nada. Simplesmente a vida lhe devolve
tudo aquilo que você deu para ela. Por que eu quero respeito, educação das pessoas, se eu não sou uma pessoa educada no trato e nas relações humanas? Se eu não respeito aqueles que me servem? Como eu quero que as pessoas sejam educadas comigo, se eu estou entregando para a vida justamente o oposto? Pensem nisso, reflitam sobre isso. E nesse mesmo campo tem o ensinamento de Jesus que diz assim: a cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras. E para encerrar, da mesma forma que medires, da mesma forma que julgares, tu serás julgado, tu serás medido. Se alertem a isso, irmãos e irmãs. Vamos começar a ter uma vigilância profunda dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos desejos, porque eles, como eu já disse, qualificam os nossos pensamentos e produzem esse campo energético que também produz toda essa atração universal da pátria espiritual. Sejamos vigilantes a isso, porque nós não podemos reclamar depois. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Qual que é a abordagem que eu tenho que ter da doença? Existem pelo menos duas, simplificando novamente aqui o estudo: a negativa e a positiva. A negativa é ver a doença sempre como um mal, como uma moléstia, como um incômodo, como algo que eu não merecia. Por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Sempre tem que ser com os outros, nunca comigo. Eu sou o centro do universo. Eu não tenho que ter nenhum problema. Tenho que viver a minha vida num oásis, nesse grande deserto que todos habitam. Essa é a visão negativa que nós podemos ter. Mas a visão que eu quero trazer para vocês é justamente a visão positiva. É a doença como um grande expurgo das nossas imperfeições, daquilo que eu maculei anteriormente, sendo um momento de colheita, um momento em que eu estarei encerrando o processo de semeadura e colheita e tendo a oportunidade de iniciar um novo processo, mais vigilante, mais consciente, mais sábio. É o momento em que o nosso perispírito tenta jogar para esse corpo todas as imperfeições que a minha invigilância anterior promoveu. E ao libertar-se dessas imperfeições através daquilo que nós chamamos expurgo nesse corpo físico, o perispírito estará potencialmente liberto para alçar voos maiores na pátria espiritual, quando do nosso retorno à pátria espiritual. Então, vamos refletir, vamos pensar sobre essas abordagens, vamos sair desse tempestade em copo d'água, vamos ter uma visão maior da floresta como um todo e ver esse momento da doença como uma passagem, como um momento de aprendizagem, de colheita, e que nos habilitará futuramente, no nosso retorno à pátria espiritual, a voos maiores, a tirarmos esse peso que nos prende, tal qual âncora, a esse estágio evolutivo. Bem, eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas que depois no slide eu deixarei para vocês terem essa abordagem. Temos que ter a ideia de que somos seres transcendentais. Não estamos circunscritos simplesmente a essa existência, simplesmente a esse corpo físico. Ter a ideia de que a doença é um efeito e que temos que buscar sempre a sua causa e na sua origem. Uma dor de cabeça pode não ser somente uma dor de cabeça, ela pode ter algo atrás e que seria muito conveniente e importante pesquisar e entender, ter essa visão holística, entender
a fenomenologia através da lei de causa e efeito, que tudo é um expurgo, especialmente dessas doenças kármicas. Acreditar na força da oração e da fé. Vamos buscar a resignação, o entendimento e a paciência através daquela orientação, orai e vigiai, renovando, reforçando cada vez mais a nossa fé. E buscar sempre, através dessa visão holística, a melhoria do doente e não da doença. Quando nós buscamos entender toda essa fenomenologia e tratar de forma direta a causa, nós estamos tratando o doente e não a doença. Quando nós estamos atacando somente o efeito, somente a dor de cabeça, somente ali, aquele efeito que nos incomoda, estamos tratando a doença. Não é o foco do ser universal, do ser transcendental. Temos que entender a origem dessa doença, que pode ser inclusive uma origem social, uma origem psicológica, nada física. Nós temos duas doenças que assolam a humanidade e que não são físicas e que assolam milhões e milhões, se não bilhões de pessoas atualmente, especialmente no momento que estamos passando com essa pandemia, que é a ansiedade e a depressão. São doenças psicossológicas, são doenças que estão no espírito e que devem ser tratadas com essa abordagem, com esta visão de entender o ser pelo ser e não pelo seu fenômeno, pelo seu efeito. E por fim, vamos buscar sempre a orientação do plano espiritual, porque é Ele quem nos promoverá a doença para qualquer tipo de enfermidade, irmãos e irmãs. Nós, espíritas, devemos acreditar piamente na intercessão direta desta equipe, orientada pelo Dr. Bezerra de Menezes, e pela qual nós devemos sempre requisitar apoio e ajuda. Eu trago aqui para vocês um antídoto para encerrar, que é um hormônio, que é a ocitocina, que é o hormônio do amor. Ele é secretado naturalmente pela mulher no parto. E também por todos aqueles que têm relações amorosas, relações do amor profundo, né? Esse hormônio traz um bem-estar, aquele bem-estar das relações com as pessoas que nós amamos. Vamos começar a combater a nossa ansiedade, a nossa depressão, amando as pessoas, buscando prazer nas relações sociais, entendendo as pessoas, compreendendo os seus erros, usando da empatia, porque assim nós estaremos motivando a produção desse hormônio. Não vamos olhar para as pessoas sempre como potenciais competidores, como se estivéssemos numa batalha, especialmente no ambiente de trabalho. Vamos olhar as pessoas como amigos. Olha, aquilo que nós estamos entregando para o universo, nós teremos de volta, de acordo com o enunciado de Einstein. Vamos entregar amizade, respeito. Vamos entregar amor, porque desta forma nós estamos produzindo a nossa colheita. Estejamos vigilantes, atentos nessa nossa caminhada. Obrigado pela oportunidade desse encontro. Espero ter contribuído. Qualquer contribuição, qualquer crítica, qualquer sugestão, por favor, entre em contato comigo. Que Jesus, nosso amado Mestre, nos abençoe hoje e sempre. E até breve. Um grande abraço. Gostaram da aula? Se tiverem dúvidas sobre a aula ou qualquer outra dúvida que tiverem, me liguem, tá? Que eu estou aqui à disposição de vocês. Então vamos assim agradecendo a Deus por mais essa aula dessa noite,
agradecendo a Ele por esse momento que estamos tendo, por oportunidades diferentes que estamos tendo. E vamos assim agradecendo a toda essa espiritualidade que se encontra conosco, a Jesus, o nosso Mestre, a Maria, sua mãe, e a Deus, o nosso Pai. Agradecendo a Deus por tudo que nós temos, por tudo que nós somos e por todas as oportunidades que Ele tem nos dado, inclusive essa de agora. E vamos assim pedindo pelos nossos irmãos que já estão desencarnando, para que eles encontrem a luz o quanto antes. E vamos pedindo aos nossos irmãos que estão aqui sofrendo a perda desses irmãos, que possam entender e possam ter o conforto de Maria, a mãe de Jesus. Vamos assim também pedindo por esses que estão em hospitais sofrendo, que possam se recuperar. Vamos pedindo pelos enfermeiros, médicos, fonoaudiólogos, pediatras, todos esses que estão na frente dessa doença, que possam resistir e conseguir a cura de todos os seus pacientes. E vamos assim também pedindo por vocês, esses nossos irmãos que estão na frente disso tudo, que eles possam ter saúde, força e muito equilíbrio. E assim nós vamos pedindo por cada um de nós, vamos pedindo pela nossa casa, por cada um de nós que nesse momento estejamos precisando de muita luz e de muita paz. E vamos assim encerrando a nossa aula de hoje, dizendo sempre graças a Deus. Uma boa noite a todos e que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre.